Existem mestres que moldam guerreiros capazes de mudar todo um destino, e entre eles está um ancião que carrega sabedoria, humor e poder que surpreende a todos, Mestre Kami. O lendário ermitão das tartarugas de Dragon Ball foi o responsável por treinar Goku e Kuririn, além de ser um dos primeiros grandes pilares de luta marcial no universo da obra. Ele tem um poder absurdo para quem já passou dos 100 anos. Desde os tempos clássicos, o Mestre Kami já mostrava uma resistência grande. Ele aguenta perfurações diretas. Sobreviveu à rajada de metralhadora de uma Bulma estressada. Tancou uma surra de Frost, um adversário que teve condições de trocar socos com o próprio Goku no torneio do Champa. Mesmo quando confrontados pelos Zakaio de Moro, guerreiros que derrotavam facilmente os humanos mais fortes como Kuririn e Yantia, Mestre Kami permaneceu de pé. Já no clássico, o Mestre Kami demonstrava reflexos absurdos e era capaz de reagir em 0,2 segundos. E não parou por aí, deu blitz em Kuririn, alguém que também tinha reflexos como ele. Ele chegou a esquivar e lidar com grande parte do exército de Frieza. Suas reações alcançam uma escala massivamente persônica. Já que ele conseguiu enfrentar o Goku em sua forma base e ainda utilizou uma espécie de pseudo-instinto superior para se defender dos capangas de Moro, inimigos que em teoria eram mais rápidos que ele. Mestre Kami tem muitos hacks. Entre suas armas mais letais está uma Fuba, um selamento capaz de aprisionar até o Vegeta. Além disso, Kami pode paralisar seus oponentes usando pontos de pressão para imobilizar. Ele já demonstrou a habilidade de manipular o magnetismo, criando um campo magnético forte bastante para conter brevemente o Goku em sua forma Ozaru. E não para por aí, o velho mestre domina técnicas de hipnose, capaz de induzir alucinações ou até mesmo colocar adversários para dormir. Desde o início da franquia, Mestre Kami já demonstrava que não era apenas o velho, mas sim um dos guerreiros mais formidáveis do planeta Terra. Ainda no clássico, ele foi capaz de bater de frente com o próprio Goku criança. Anos depois, foi capaz de derrotar sozinho parte do exército de Frieza, guerreiros que superavam facilmente a maioria dos terráqueos. O velho mestre conseguiu enfrentar e eliminar o membro da Tropa do Orgulho do Universo 11, que estava acima de seu nível físico. Muita gente olha para o Mestre Kami e enxerga apenas um velhinho cômico da franquia. Mas a verdade é que seu nível de poder sempre foi absurdo. Foi ele quem destruiu o castelo do Rei Boi, um local envolto por chamas que nunca se apagavam. O mestre conseguiu medir força de igual para igual com o Goku clássico, mas o maior feito dessa fase foi sem dúvidas quando ele destruiu a lua inteira com um único ataque, impedindo a transformação de Goku em Ozaru. Agora, se avançarmos para o Mestre Kami atual, os seus feitos ficam ainda mais impressionantes. No torneio do poder, ele foi capaz de lutar contra o Goku em sua forma base, e isso já coloca seu nível de poder em escalas multiplanetárias no mínimo. Esse velho não brinca em serviço. Alguns guerreiros não se definem pela força, mas pelo legado que deixam. E existiu um que marcou o mundo ninja com sua sabedoria e poder, Jiraiya. O lendário Sennin de Naruto foi mestre de heróis, escritor excêntrico e ao mesmo tempo um dos maiores protetores de Konoha, equilibrando humor e seriedade a cada passo. Para Jiraiya, o verdadeiro poder estava em guiar a próxima geração. Ele demonstrou uma resistência absurda em combate. Já suportou perfurações diretas e continuou lutando como se não fosse nada. Mesmo quando perdeu seu braço inteiro, ainda manteve a luta em andamento, sem desistir ou perder o foco. Sua escala de resistência chega ao nível país, já que ele conseguiu aguentar ataques de oponentes desse patamar, como o próprio Might Guy. Além dos golpes massivos do Caminho de Azura, que combinava a força física com armamentos altamente destrutivos. A força física de Jiraiya é um ponto muitas vezes subestimado, mas que se mostrou essencial em suas batalhas. Ele foi capaz de enfrentar diretamente o Pain, o mesmo inimigo que mais tarde conseguiria lutar de igual para igual contra o Naruto em modo sábio. Mas talvez o maior feito de força bruta de Jiraiya seja quando ele arremessou o boi de invocação do caminho animal pelos ares. Esse boi era gigantesco e tinha poder suficiente para abrir crateras enormes com seus ataques. Uma das marcas registradas de Jiraiya é sua maestria no Kochioshi no Jutsu, que lhe permite invocar sapos gigantes. Essas criaturas não apenas são enormes, mas também possuem poder ofensivo e defensivo devastador. Ele é capaz de moldar um corpo de um sapo gigante para criar armadilhas mortais, prendendo e neutralizando inimigos de maneira inesperada. Outro recurso impressionante é sua capacidade de invocar o esôfago de um sapo cuspidor de fogo. Esse ambiente vivo é altamente flexível e controlado por Jiraiya, permitindo que ele envolva, prenda e até mesmo imobilize completamente seus adversários dentro de uma armadilha orgânica quase impossível de escapar. Ele pode utilizar o clone das sombras para criar cópias sólidas de si mesmo. Outro recurso seu é fortalecer e alongar seus cabelos com chakra, sendo seus fios extremamente resistentes. Ele também pode cuspir chamas ou combiná-las com óleos com seus aliados anfíbios, queimando tudo à sua volta. E quando precisa desaparecer completamente do radar, Jiraiya pode recorrer a uma habilidade única: se esconder dentro de um sapo espacial que possui a capacidade de ocultar completamente o chakra de quem está dentro de seu interior.
Extraindo a energia natural ao redor e infundindo com seu próprio chakra, sua força, velocidade, resistência e poder destrutivo aumentam de forma drástica. Este é o modo sábio. Nesse estado ele pode lançar jutsus flamejantes em larga escala, com temperaturas elevadíssimas, capaz de consumir grandes áreas em segundos. Outro recurso imortal desse estado é a ilusão sônica criada com um conjunto de sapos anciões. Essa técnica atinge diretamente os sentidos do inimigo, prendendo-o num genjutsu praticamente inevitável. Mas o arsenal não para por aí. No modo sábio, o Jiraiya pode concentrar chakra natural no Rasengan, criando versões muito maiores e muito mais poderosas da técnica. Com isso, ele conseguiu danificar até mesmo um dos 6 caminhos de Pain, que por si só já é um feito absurdo. Pelo visto, o modo sábio deixa ele virado no Jiraiya. Depois de um pedido da Bulma, Mestre Kami foi investigar as ações de um possível velho tarado na região. Depois de muito procurar, ele achou uma ilha misteriosa. Mestre Kami passou por um sapo, mas não sabia que ele estava sendo vigiado pelo Jiraiya. Então o Jiraiya decidiu ir ao encontro dele. O vento soprava forte enquanto os dois mestres se encararam no centro de uma ilha deserta. Jiraiya então falou: "Você é o tal velho tarado que a Tsunade me disse que passou por aqui?" Mestre Kami, surpreso, questiona: "Engraçado, eu tive a mesma reclamação de você. Então parece que só há um espaço para um de nós", disse Mestre Kami. "Concordo", respondeu Jiraiya. Jiraiya avançou primeiro, cobrindo o campo de batalha com óleo e cuspindo chamas gigantescas que incendiaram a parte daquela ilha. A rajada parecia imparável, mas Kami apenas ergueu as mãos e liberou um choque de ki que varreu as chamas como se fosse nada. Sem perder tempo, Jiraiya invocou o Gamabunta, que saltou do oceano esmagando o chão. O sapo lançou uma enxurrada de água para pressionar Kami, mas o velho mestre concentrou sua energia, saltou por cima da onda e atravessou a investida com um único disparo de ki, partindo de tsunami ao meio. Mestre Kami então usou seu magnetismo para parar Jiraiya e com outra rajada de energia fez ele desaparecer. Depois de suspirar, ele olhou em volta e viu que tinha um bar, e foi para lá comemorar. Ao entrar lá, parecia um local comum. Só que de repente, Mestre Kami viu tudo se distorcendo, e do nada ele estava preso na armadilha do estômago do sapo. Só que ele aumentou o ki e conseguiu destruir aquele local. Jiraiya, vendo isso, ativou o modo sábio. Seu corpo ficou transbordando chakra natural. Mestre Kami também ativou sua forma bombada. Era hora de decidir aquilo, e partiu para o corpo a corpo. Cada soco abria crateras no solo, mas Kami respondeu ampliando seus músculos ao limite. Os dois trocaram golpes em alta velocidade. O choque dos punhos gerava ondas de impacto que destruíam tudo ao redor. Jiraiya apelava para suas chamas fortíssimas, mas a velocidade do Mestre Kami era suficiente para lidar com aquilo. Quando Jiraiya tentou finalizar com um Rasengan gigante, Kami concentrou sua energia, recuou e liberou um Kamehameha colossal. A esfera de chakra de Jiraiya foi engolida pela onda azul em questão de segundos, e o ataque do Mestre Kami foi tão poderoso que jogou Jiraiya na lua e a explodiu. Aquilo não foi um simples ataque, acabou abalando a ilha inteira, com o Mestre Kami quase afundando no mar. Mestre Kami saiu da água e ficou em pé, respirando fundo, com um sorriso sereno, como quem acabava de provar que entre as lendas, ainda era um dos maiores guerreiros da Terra. Foi um combate interessante, mas Mestre Kami vence e aqui está o porquê. Jiraiya tem vantagens grandes em hacks, podendo até o queimar ou selar. Só que o Mestre Kami é muito mais veloz e também poderoso. Com seu ki massivo ele poderia evitar a maioria dos ataques do Jiraiya. E se fosse pego por uma das armadilhas ou selamento, basta apenas elevar o ki para quebrar esses selos, já que a energia que ele possui é bem maior que a do Jiraiya. Fora que Mestre Kami poderia usar uma fuba e selar as invocações e até mesmo o próprio Jiraiya também. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Mestre Kami.